muita coisa para a gente discutir aqui, né? Quem está em casa também se infecta, né? Há várias pesquisas que indicam isso. Então, ficar trancado em casa não significa que você está vacinado. A vacina ainda nem chegou e talvez demore muito. E é aquele vírus que só trabalha entre 10 da noite e 6 da manhã. O resto do dia está liberado circular. Bom, a gente tem muita discussão aqui. Eu não sou um especialista, doutor Alessandro Loyola, doutor Paulo Zanotto. Vamos falar um pouquinho. Começo pelo doutor Alessandro Loyola. Segunda onda na Europa, o número de mortes está bem baixo, mas resolveram trancar todo mundo, doutor. Por que insistem nesse lockdown? A gente olha as pesquisas, os números, e o lockdown funcionou em algum momento? Não. A impressão que dá é raro é humano, mas algumas pessoas na Europa parecem que estão fazendo questão de ser mais humanas do que outras, né? Elas estão se tornando especialistas em burrice. Assim como boa parte do mundo também parece estar seguindo o mesmo rumo. Em julho desse ano, Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele falou que não haveria uma segunda onda de vírus, porque 6% dos testes, os Estados Unidos já fez 23 milhões de testes, e só 6% dos testes estavam vindo positivos. E teve uma entrevista muito boa do Mike Yeadon, que foi vice-presidente da Pfizer e presidente de ciência, né, diretor do departamento de ciência da Pfizer durante 16 anos, ele falando que nem esses 6% a gente deveria confiar, porque a imensa maioria dos testes que são utilizados para Covid, eles estão dando falso positivo. Estão dando positivo quando a pessoa não tem exatamente o Covid. Então, mesmo na Europa, quando eles falam de segunda onda baseada em quê? Em todos os lugares a taxa de mortalidade está só baixando. Na verdade, a quantidade de casos diagnosticados está aumentando, mas a taxa de letalidade da doença e a taxa geral de mortalidade, não. Na verdade, ela está até caindo. Vários dados, se você pegar o National Health System, é o Ministério da Saúde da Inglaterra, NHS, obrigado, Paulo. O Paulo é de Oxford. Oxford, desculpa, my British accent. Se você pegar os dados de lá, você vai ver que desde 2010, cara, desde 2010, a taxa de ocupação média dos leitos de UTI é de 89% a 93%. Essa é a série histórica, há 10 anos. Não aumentou agora por causa do Covid. Então, quando a gente pega dados da Europa... Eles estão no inverno lá também. Quando a gente pega dados da Europa e você cria alguns critérios para poder avaliar o que seria uma pandemia, taxa geral de letalidade da doença, a taxa de mortalidade está subindo, a hospitalização dos pacientes está aumentando, a taxa de ocupação de leitos de UTI está aumentando. Se você pegar critérios que definem uma pandemia e você for olhar na Europa, você vai ver que no hemisfério norte isso já passou em junho e aqui no hemisfério sul já passou em agosto.